Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui comigo, ela que é referência quando se trata em empresário, que realmente tem vivência, que compartilha com a gente aquilo que aprendeu na prática, fazendo o negócio acontecer. E eu trouxe aqui até uma colinha para me ajudar, né? Porque ele realmente merece, ele tem peso no que faz. Estrategista de negócios, multiempresário e mentor de líderes, ex-secretário de turismo de Bento Gonçalves, foi responsável por reposicionar a cidade entre os destinos mais fortes do Rio Grande do Sul. Lidera empresas como o Lote 20, Hotel Boutique, Mosteiro Hotel de Charme, Passeios em Milagres e a Imersão Eruption, além de atuar como consultor em projetos de crescimento, gestão e inovação. Já palestrou em mais de 170 eventos em 7 países da América Latina, sendo referência em destravar potencial e acelerar resultados. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Miriam. É muito satisfatório para mim estar aqui contigo, né, num projeto tão bacana. Nós tivemos já a oportunidade de estarmos em um podcast, foi aí que nós nos conhecemos, nos conectamos, e é muito bom saber, né, dos projetos que tu inicia, com a qualidade que tem, com o tempo que dedica, né, fazendo a diferença. Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade. Sem dúvidas, me sinto um privilegiado nesse momento. Feliz. As nossas construções sempre foram muito enriquecedoras, né? A gente sempre teve essa troca genuína. Eu acredito que por isso também tu está aqui sentado. Que bom, que bom. Isso aí. Eu sempre falo que toda oportunidade que nós temos, né, a gente tem que dar o nosso máximo. E, de fato, assim, todas as vezes que nós tivemos alguma troca, né, seja troca de ideias, contribuição, né, sem querer nada em troca, sempre foram muito grandiosas, enriquecedoras, né? E hoje tenho certeza, para quem está nos acompanhando, que é um programaço. Com certeza tem muita coisa boa que vem por aí. Perfeito. Rodrigo, para nós já começar a aquecer a audiência, para quem está aqui nos acompanhando, com base na tua vivência, né? Porque você já sentou em várias cadeiras, já teve uma agência de marketing, inclusive, né? Já trabalhou na gestão pública, hoje tem a questão ali das hotelarias, né? Do Lote 20, do Mosteiro, e também atua hoje trazendo essa clareza para quem é empreendedor, né? Da onde olhar, para que caminho seguir. Eu queria entender, assim, com base na tua vivência, o que ela ajudou a modelar a tua forma de enxergar negócios e empreender hoje? Muito bacana. Bom, tu sabe que eu sou publicitário de formação, né? E eu abri minha agência quando eu estava no 2º semestre de faculdade. Quando eu descobri que a publicidade, para mim, era tudo assim na vida. De fato, era tudo na minha vida. Sempre foi e continua sendo, né? Mas eu sei que o que me acendeu foi o desafio de provar que eu não era aquilo que meu pai pensava que eu era. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa que ele me motivou pelo lado negativo, sempre dizendo que eu não tinha capacidade, sempre achando que eu não era capaz. E talvez não era nem a intenção dele falar aquilo, mas eu interpretava desta forma. Meus pais, eles sempre trabalharam para terceiros. Em determinado momento, meu pai teve seu negócio próprio, seguiu, né? Meu pai terminou a vida como agricultor, que era o que ele gostava. E a partir também de ter um posicionamento, às vezes, contra o pensamento deles, me motivava a avançar. E como é que eu vou mostrar para minha mãe que eu estou errado? Ou mostrar para o meu pai que eu estou errado? Eu tinha que fazer dar certo. Claro que ao longo do tempo a agência foi crescendo, eu me coloquei como um princípio muito claro. Eu quero ser um publicitário reconhecido na minha cidade. Eu quero ter uma empresa reconhecida e desejada pelos clientes e também pelos outros publicitários que querem trabalhar comigo, né? Mas, ao mesmo tempo, a força empreendedora que vinha dentro de mim, eu via oportunidade para tudo que era lado. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, não estava também tão preparado para dar tantos passos em tão curto espaço de tempo. Mas foi ali que, em 2010, eu iniciei um projeto no restaurante, em paralelo com a agência, então eu entrei para o ramo da gastronomia. Fui professor de 2 instituições de ensino, foi aí que eu comecei a intensificar muito as palestras, mas as minhas motivações foram sempre baseadas nos desafios de tu não está preparado, não é para ti agora. E eu lembro que eu tive um cliente que é uma grande feira de Bento,
né? Que numa ocasião eu queria ser muito agência deles, muito, 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 e eu fui até a última etapa. E o presidente falou para mim assim, o teu projeto é o melhor, o teu preço não é o melhor, mas o teu projeto é o melhor. Eu teria todos os motivos para fechar contigo, mas tem um que faz eu não fechar. Eu falei, meu Deus, se tudo tá bom, se tu acredita no projeto, por que a gente não vai fechar? Ele falou, porque tu não tem experiência. E foi ali, nesse momento, que de novo tive uma porta fechada na cara que me motivou, me lembrou tudo isso. A lembrança do meu pai falando que eu não tinha essa capacidade. E foi aí que eu fui realizar um evento de forma voluntária, 1 ano de trabalho em Pinto Bandeira, que é onde meu pai nasceu. Uma cidade de 2.000 e poucos habitantes, interiorzão, era distrito na época, mas eu falei, eu vou fazer a mini feira, que lá em Bento me disse que eu não tinha experiência, eu vou fazer em Pinto Bandeira. E foi a partir disso, Miriam, que aí sim floresceu muita coisa na minha vida. Eu fui até para o turismo por conta disso, né? Naturalmente as coisas foram andando. E claro, até 2018 eu estive proprietário da agência, eu já tinha uma unidade em São Leopoldo, né? Já era considerada uma das agências mais expoentes de Bento e região. Tinha 22 funcionários, para te ter ideia. Nossa. Com as 2 unidades. E eu conversei, porque eu tive essa indicação para ir para a política. Eu falei para um sócio, cara, eu não quero sair da agência. Ele falou, não precisa sair, só vamos acertar como é que vai ser a nossa gestão. Mas 6 meses depois ele disse, olha, eu não gosto da ideia de ter um político sócio. E eu preciso que tu saia ou tu volte. E eu falei, eu não tenho como voltar porque quem me indicou são nossos clientes do setor do turismo. E aí foi quando que eu desfiz, saí da sociedade, por óbvio, né? E investi, então, num projeto que eu tinha desde 2011, que era ter uma pousada que virou um hotel boutique. E aí continuei, mesmo como secretário, sempre continuei empreendedor. E foi desenrolando um projeto atrás do outro. São 22 anos, né? Eu gosto disso, sou movido a desafio. E principalmente quando dizem que não dá. E eu vou contar uma coisa curiosa para ti. Quando que dizem para mim que não dá, eu enfrento, me torno corajoso e minha mente, ela explode em raiva, em um monte de coisa que me potencializa. Agora, quando que a minha mente quer me boicotar, ela diz, tu não está capacitado para isso. E aí que é o meu grande desafio. Porque se a minha mente falando para mim, parece que eu acredito nela. Agora, se alguém falando para mim, eu vou lá para provar para ele. Volta quase o espírito do meu pai, né? Eu me lembro do meu pai falando e eu digo, agora eu vou te provar que está errado. Tu não vai conseguir, Rodrigo. Por isso, então eu só preciso que alguma pessoa no meio do caminho fale isso. Aí eu vou com toda a potência do mundo. Agora, se eu, em algum momento, nós somos seres humanos e somos frágeis, e a minha mente falar isso para mim é um perigo, porque daí eu começo a combater esse pensamento que trava eu e tantas outras pessoas, inclusive quem está nos assistindo hoje. Sim, com certeza. Né? A mentalidade, ela é um músculo e a gente precisa desenvolver diariamente, porque sempre que está próximo de chegar ao próximo nível, ela pode te boicotar. Também aconteceu isso comigo, e eu digo que é o autoconhecimento, né? É a gente saber onde a gente tem pontos fracos que precisam de uma atenção maior e aonde tu realmente entende que ali é a tua fortaleza, vai lá e joga naquilo ali, né? Mas aconteceu a mesma coisa comigo. Não é só você. Para ver quanta gente deixa seus sonhos Sim. e seus projetos. E daí o que acontece? Tu entra numa veia empreendedora, porque assim, hoje mesmo os clientes que eu atendo de consultoria, eu me sinto dono da empresa dele enquanto que eu estou dando consultoria. Por quê? Porque eu não estou lá simplesmente pelo projeto que... tu me contratou, vou te entregar as coisas. Não, eu quero que dê certo, eu quero transformar, eu quero mudar o resultado dele. Então, eu sempre fui intraempreendedor onde que eu trabalhei, ou seja, eu me considerava dono, me sentia dono daquilo que eu fazia, né? E hoje, quando eu dou consultoria, quando eu dei a Eruption, né, que foi a nossa imersão, eu também me coloquei no lado de quem estava lá, entregando aquilo que eu gostaria de receber naquele momento. Então, eu sempre fui muito de entregar porque eu busco o resultado e a transformação. O resultado do outro é o teu resultado também, sempre, né? Sempre. E ambos vão prosperar, que essa é a grande intenção. E aí o cara fala, qual é que é o resultado da tua consultoria? É gerar sucesso para ti. Sim. Eu quero vibrar com o teu sucesso, que automaticamente é aquilo que eu vou receber também. Com certeza. E, Rodrigo, olhando para a tua história, né? Na verdade, um dos teus diferenciais é justamente porque tu viveu, tu sentiu na pele, tu tem agora a experiência que antes te faltava
para justamente proporcionar clareza, né, para os teus mentorados, para quem tu tá ali dando a tua consultoria. Então, se antes tu não tinha, agora tu tem. E esse é um grande diferencial. Porque a gente vê hoje no mercado, Rodrigo, que estão banalizando, né, o mercado das mentorias, das consultorias. Qualquer um se diz especialista, mas poucos, de fato, têm casca para te trazer um resultado de 6 dígitos, 7 dígitos, ou inclusive sobre performance. Que é um outro ponto que eu quero entrar contigo, né? Eu lembro que na imersão Eruption, eu me identifiquei muito com isso. Que bom. Tu disse que tu olhava para a cozinha e tu entendia como aquela cozinheira poderia lavar mais com o menor tempo possível, né? E eu queria que tu falasse exatamente sobre isso, né? Como começar a ter esse olhar mais estratégico de implementar a performance dentro dos negócios, né? Para que, de fato, visando ali no longo prazo, se tem uma escala e consiga levar o negócio para frente. Mas as pessoas precisam comprar isso primeiro, né? Como começar a implementar isso? É uma ótima pergunta. E tem um grande desafio, tá? Quero falar um pouquinho sobre o que tu trazes da fórmula do 1 milhão. Todo mundo tem a fórmula de 1 milhão. A única coisa que eles não te falam é que essa fórmula de 1 milhão ela serviu para um momento específico de tempo, empresa e tal, né? E eles querem repetir a fórmula para o teu negócio e no teu negócio não vai funcionar da mesma forma, porque é outro momento, é outro ambiente, são outras pessoas, outra cabeça e assim vai. Eu customizo sempre a consultoria. Então, como que eu tenho já uma experiência de muitos negócios que eu dei consultoria e os meus próprios negócios, né? Eu percebo que se a gente quer buscar performance, a gente precisa de algumas coisas muito específicas. Primeira, observação. Eu preciso olhar para aquilo que está acontecendo, buscar todo o meu know-how e dizer, olha, se nós virar um pouquinho para a direita aqui, a gente vai conseguir ganhar 30% a mais de tempo e 40% a mais de resultado. Tá? Bom, isso é o primeiro ponto, observação. Preciso olhar. Se eu observo e não tenho conhecimento técnico, não vai servir para nada a observação, porque Sim. eu não vou conseguir entender como as coisas estão funcionando. Exatamente. Bom, então eu observo e eu tenho as ferramentas certas, e ferramenta que eu falo pode ser ferramenta que vem a partir de uma teoria, de alguém que usa alguma fórmula para fazer determinadas coisas, ou quem já praticou aquilo, melhorou um pouco e adaptou para o seu momento, porque é isso que vai fazer diferença. Então, assim, não adianta o exemplo da performance, tá? Te ensinaram a pilotar um avião. Beleza, tu sabe, te explicaram. Agora tu vai para a prática. Beleza, vou pilotar o avião. Tem um detalhe, o combustível. Bom, tu sabe pilotar o avião, tu conseguiu praticar e tu consegue sair com ele. E tu tem X% de combustível. Deram 100 litros de combustível para mim, deram 100 litros, digamos, para ti. Ou as pessoas que a gente tem aqui. O que é performance? É com a mesma condição eu conseguir ir mais longe com o mesmo combustível que eu tenho. Exato. Ou seja, tu desenvolveu uma técnica melhor de pilotagem que vai fazer com aquele mesmo consumo de combustível te levar mais longe. Porque tu sabia que se tu direcionar para um ponto que tem vento a teu favor, vai fazer menos força no teu avião, ele vai conseguir andar um pouco mais longe. Ou seja, tu está colocando um conhecimento técnico a favor da tua performance. E eu sempre fui assim. Então, para os meus clientes, muitas vezes ele se depara com um desafio, ele está viciado dentro da bolha que ele vive. Eu sempre falo, a nossa empresa é uma bolha, a gente está viciado lá dentro, por isso que precisa vir alguém de fora, para às vezes só dizer para ti, tu já tentou fazer isso? É uma coisa muito simples, mas ele não percebeu e ninguém percebeu. Aqui é o caminho. Exatamente. E depois que a gente indica, a gente também qualifica o como. Que daí entra a parte de treinamento, como a gente vai fazer agora para manter essa performance como cultura da empresa. Né? Que são duas etapas. E aí, Miriam, quando que eu levo exemplo, assim, é um exemplo muito estúpido. Né? Mas às vezes a minha esposa ela fala assim para mim, lava a tua louça hoje que eu sei que contigo é bem mais rápido. Por quê? Porque a técnica de lavar a louça que eu adotei nos meus restaurantes e no meu hotel, ela tem uma premissa básica, que é o quê? Fadigar menos a pessoa que tem que fazer isso e ela terminar isso num tempo mais rápido. Às vezes diz, mas que bobagem pode ser essa? Mas para quem demora 3 horas
para lavar 150 pratos e tu conseguir ter essa mesma performance em 40 minutos, faz toda a diferença. Ontem eu estava hoje eu estava numa reunião com um cliente que eu dou consultoria e nós estamos desenvolvendo um projeto de compliance trabalhista, né, que ela vai implementar em outras empresas. E nós estávamos falando sobre um detalhe importante. Quanta empresa hoje paga hora extra para colaborador trabalhar muito mais do que deveria, porque ele não está performando bem no decorrer do dia, está perdendo foco, está se atrapalhando ou não está motivado. Então, muitas vezes, né, a gente até fez um cálculo, eu falei assim, olha, ele está perdendo 200 mil por mês com essa hora extra. Por que ele não faz o seguinte? Ele melhora a motivação do colaborador, treina ele, reduz 100 mil dessa hora extra e distribui os 100 mil entre os colaboradores, se ele melhorar a performance dele. Ou seja, no final ele fica com 100 mil de resultado para a empresa dele e os outros 100 mil é dividido entre os colaboradores que aí estão trabalhando. Sim. Ou seja, todo mundo sai ganha. ganhando. Todo mundo ganha. Então, muitas vezes é justamente isso, essa falta de visão, ou seja, temos que observar. Segundo, depois que observamos, quais são as ferramentas que eu posso adotar para fazer com que esse resultado mude? A partir das ferramentas, treino continuamente isso para elevar o resultado que eu preciso obter. Exato. Então é assim que a gente faz. Por isso que eu fico observando vespas pela minha casa, eu vou observar o dia a dia do meu cliente, né? Eu fico observando os meus colaboradores, que às vezes... Miriam, eu vou te contar um exemplo assim, sobre isso, que eu passei por uma situação essa semana passada. O meu hotel tem 4 andares. Então tem um subsolo e tem 3 andares de suíte. Sim. E no último andar eu tenho 2 suítes, eu não tenho elevador, porque é o formato de uma casa antiga, não consegui colocar elevador. Ok. Alugada, inclusive, a casa. Eu tinha que colocar 2 camas extras na suíte 8, que é no último andar. Começou uma guerra entre os colaboradores, porque ninguém queria levar as camas extras lá, porque lá era uma cama de casal. Gente, assim, ó, de verdade, eles perderam 1 hora. E eu estava só observando isso. Porque no grupo do WhatsApp, ninguém leva, e daí um chateado. Uma guerra. E aí, do lado da suíte 8, tem a suíte 9, que são as 2. E eu só mandei no grupo uma informação que eu tinha e todo mundo tinha. Falei, pessoal, na suíte 9, são 2 camas ou 1? Aí a pessoa disse assim... Rodrigo, são 2, mas tem gente na suíte 9. Eu falei, e eles vão passar todo dia no hotel ou eles vão sair? Não, às 10 horas eles saem para passear. Então eu só gostaria de dar uma sugestão. A gente só pega a cama da suíte 8, coloca no corredor, tira as 2 da suíte 9 e a gente faz a troca. Qual é que é o nosso prejuízo? Ao invés de vocês arrumarem a cama quando é que eles saem, vamos arrumar depois. Que de uma suíte para outra são 5 metros de distância. E aí a resposta foi, nossa, como tu nos ajudou. Tinha uma guerra antes acontecendo. Então, muitas vezes, aquele que está de fora tem a tranquilidade, não tem o apelo emocional, não tem tudo isso, ele encontra soluções muito rápidas. Porque lá eu sabia que tinha 2. Eu sempre deixo 2, porque se precisar fazer manobra, a gente já tem ali do lado. Eu vou além, Rodrigo. Eu vejo que aconteceu o exemplo lá no teu hotel, né? Mas isso se aplica para muitos profissionais e negócios, tá? Falta visão estratégica. Muitos estão ali no operacional. Que eu sempre fiz assim, porque se eu sair daqui, meu negócio fecha. Eu não vou conseguir escalar, não vou ter previsibilidade, eu não vou vender. Sim, mas então o que tu tá fazendo ali? Tu não tá treinando outras pessoas? Falta visão estratégica. Um exemplo claríssimo disso foi o que aconteceu aqui, a tragédia aqui do Rio Grande do Sul. Rodrigo, não foi nenhum e nem outro. Eu vi muitos clientes, meus inclusive, que não fecharam por um fio. E por quê? Porque não conseguiam pensar fora da caixa. Estavam presos ali no operacional. Então, assim, tu tem uma frase que eu gosto muito dela, que a gente não deve delargar, que a gente tem que delegar e supervisionar, né? Mas tem coisas que o empresário ele não tem que ficar fazendo. Ele precisa
delegar, terceirizar, porque senão ele não vai crescer. E falta muito essa visão. E, inclusive, não só dos empresários, mas nós também educar as pessoas para que elas comecem a pensar estrategicamente. Senão não vai para frente. E que bom que tu trouxe esse resultado, porque é uma coisa, uma cama, no teu caso ali, né? Mas que já gera todo um conflito. E aí tu imagina que uma cultura que não tem cultura, uma empresa que não tem cultura, porque também acontece muito isso, né? O problema grande que pode acontecer dentro de uma empresa ali que não está bem constituída, não sabe para onde quer ir, não sabe quais resultados que vão ter. Então, realmente, a importância de desenvolver essa questão da visão estratégica, né? Eu vou trazer uma pergunta para quem está nos assistindo, tá? Olha só. Se tu é empresário, se tu sair da tua empresa hoje e ficar uma semana longe dela, o que acontece com a empresa? Eu gostaria que tu refletisse agora e pensasse sobre isso. Bom, tu sabe que em uma semana tu já tem a resposta. Agora, se tu ficasse 20 dias fora, o que acontece? Se a resposta vai dar problema já na primeira semana, então assim, tu é empresidiário. Tu não é empresário, tu é empresidiário, ou seja, tu é refém de uma situação. Teus processos são confusos. Não, mas aqui tá tudo certo. Não, são confusos por quê? Porque tu tem que sair da tua empresa durante uma semana, tem que sair da tua empresa durante 20 dias, tem que sair da tua empresa durante 30 dias, ela vai fluir. Bom, pode ter algum desvio de direcionamento, alguma coisa assim, ok, pode acontecer, mas uma empresa ela não pode quebrar no momento. E o pior, não tem nem como tu vender tua empresa, tu vai morrer com ela. Porque se a tua empresa depende tanto assim de ti, ninguém vai querer comprar, por quê? Porque elas têm que te comprar e não comprar o teu negócio. Porque sem tu no negócio, ele não vai sobreviver. Então, em primeiro lugar. Segundo, vai ser difícil teus filhos assumir. Ou esposa, quem seja. Ou marido. Por quê? Porque tu centraliza tudo e, de novo, tu é insubstituível. E pelo fato de tu achar que tu é insubstituível, o que vai acontecer? A tua empresa vai perder de novo valor. E sendo insubstituído, a pessoa achando isso, ela não vai delegar nada, né? E terceiro, que para mim é o pior de tudo, tua empresa vai falir. Desculpa se tu está ouvindo isso de mim agora, eu não queria te falar isso, mas a tua empresa está fadada a falir. Porque no dia que tu se ausentar, acabou, né? E é um problema. Então, hoje, né, eu optei e eu aprendi a trabalhar à distância no meu hotel, porque eu era secretário, né? Ninguém sabia que eu tinha um hotel, porque eu jamais queria que alguém falasse que eu usava a secretaria para promover meu negócio. Sim. No entanto, quando eu saí, eu comecei a contar para as pessoas que eu tinha esse hotel, ninguém acreditava, né? E tem gente ainda que nem sabe, e o que tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu sempre me pautei por procedimentos padrões. E para mim, o óbvio está escrito em cada checklist que eu entrego para a equipe. No entanto, Miriam, tu vai achar até curioso isso. A minha equipe de recepção, ela tem um checklist do dia. Primeira atividade do checklist, sabe qual é? Desligar as luzes externas. Porque as pessoas entram por baixo, elas esquecem que a luz está ligada lá. Então, se ele desliga a luz, eu economizo energia. E a primeira coisa que ele tem que fazer é isso. Mas, Rodrigo, que óbvio. Não é óbvio. Porque hoje tu esqueceu, hoje tu olhou no celular, tu mexeu em outras coisas. Então, cada coisa do dia tem um checklist onde que a pessoa ela tem coisas a fazer. Negócio de performance, camararia. Minhas suítes são complexas, porque são 9 suítes que eu tenho e cada suíte ela é diferente. Um dia eu me hospedei lá e eu fiquei com raiva do hotel, de tanto que ele me confundia dentro da suíte por causa de uma coisinha aqui, outra lá. Então eu falei, gente, justamente quem projetou isso, projetou pelo design e não pela funcionalidade do design. Sim. E aí eu lá dentro fiz uma revolução. Eu falei, o que é em comum entre as 9 suítes dentro do banheiro? É isso. Então, a partir de agora, essa é a ordem. Como é que a gente usa o papel higiênico? Assim. Então, é assim. Como é que são os cabides? Assim. Então, eu peguei coisas incomuns e eu fui padronizando para facilitar o trabalho da camararia. Depois, entrei lá no quarto, fiquei observando todo o trabalho. Já fui lavar muito banheiro, muito box. As pessoas dão risada, acham que é impossível. Não, eu vou lá e faço para entender se isso está funcionando ou não. Funciona para mim, funciona para qualquer um. E aí eu comecei a observar. Por exemplo, tinha camareiras que entravam na suíte, elas varriam o chão, passavam um pano, que era a parte mais fácil.
Só que toda vez que elas iam trocar os lençóis, todo o pó, o que tinha em cima da cama caía no piso. O que precisava fazer depois? Limpar tudo De novo. Então, por exemplo, tinha que colocar um produto para limpar o banheiro que demorava 20 minutos para poder tirar o encardido, coisa assim. Não era passar e já limpar. Não, então a primeira coisa que tu faz quando tu entra no banheiro, limpa todo o aéreo, passa o produto e vai fazer as outras coisas. O banheiro é a última coisa que tu finaliza. Então, é assim que tu vai performando, melhorando, e eu vou contar para ti. De 3 pessoas que eu tinha na equipe, hoje eu trabalho com 2. Por conta dessas melhorias. E tá tudo registrado em manual, passo a passo, checklist. Uso também da tecnologia para poder me auxiliar, né? Mas lá no hotel a gente tem uma coisa exclusiva do hotel. Clareza, direcionamento, ajuda tanto você enquanto empresário, mas também quem está executando a tarefa, né? E aí tu começa a criar uma cultura organizacional. Aqui nós funcionamos assim, né? E acredito que na qualificação de potenciais candidatos também ajude ou não, né? Porque se não tá ok do jeito que vocês trabalham, então aqui não é para você. Mas também quem entra já entra muito mais, um processo muito mais assertivo, né? Total. E eu tenho uma filosofia. Eu contrato pessoas para executar tarefas, eu contrato pessoas para pensar processos. Quem executa a tarefa dificilmente pensa o processo. Então, o que acontece? Cada um no seu lugar, a gente consegue fadigar menos a equipe e estressar menos. Porque assim, não tem nada pior que tu dar para um colaborador executivo ter que tomar uma decisão sozinho. Ele vai se ancorar em outras pessoas para dizer que o grupo tomou essa decisão, para ele se safar se a decisão não for boa. Então, tem coisas lá que eu digo, olha, tu só precisa fazer isso. Eu não quero que tu pense, eu não quero que tu se estresse. Terminou, vai lá na rede, vai caminhar onde que tu quiser. Mas quando que tu tá aqui, te foca no que tu tem que executar. Que vai funcionar. Claro, é tudo muito lindo falando. Na prática, a gente tem desafios como qualquer lugar tem. Mas eu acho que esse é o grande lance de quem é empresário e quem é empreendedor. É o desafio. O tempo todo a gente está tentando melhorar as coisas para tornar o resultado melhor, não apenas para nós, mas para todos que estão aí. Sim, com certeza. A gente tem que ter clareza e mapear muito bem, né? Acho que dos grandes insights, muitos dos insights que tu trouxe, traz essa questão muito forte, né? Sim. Clareza dos processos, mapear e saber direcionar quem está ali, né? Sim. Porque senão sozinho ele não vai conseguir. Não vai. A empresa acaba. Empresidiário, essa é a real. É verdade. Né? Fadado à falência. É isso aí. E eu quero agora, vamos pro lado da criatividade. Porque sim, a gente sabe que hoje existe uma concorrência alta, todo mundo querendo se diferenciar, e tu tá hoje num polo lá no Vale dos Vinhedos ali, né? Que vem muitos turistas e a gente precisa destacar o porquê que vou ir lá no teu hotel e não do teu concorrente, né? Eu queria que tu explicasse um pouco como a criatividade, o conceito, né, do Lote 20, que tu trouxe lá no meio da toda uma experiência para a pessoa, né? Como tu pensou isso? Qual foi o passo a passo de dar aquele estalo? Não, eu vou fazer isso aqui porque é isso que vai me diferenciar perante dos outros. Tá, esse é um processo contínuo e muito longo, né? Por quê? Porque baseado nas tuas experiências, eu sou uma pessoa que gosta de viver muitas experiências para poder transformar as coisas naquilo que é possível dentro do meu negócio, tá? Tu diz assim, mas tu copiou tal coisa? Sim, copiei, ok. Mas aqui eu tenho outra grama, eu tenho outra parreira, eu tenho outras árvores, eu tenho outro ambiente. Então, nunca é o mesmo. O produto final pode ser um piquenique, mas é diferente tu fazer um piquenique no lote 20 e tu fazer numa vinícola. Na vinícola vai ser tão top quanto no lote e vice-versa. Só que tem algumas coisas que elas beiram muitas vezes a loucura, né? Nós somos em 3 sócios muito diferentes. Eu tenho um sócio que viaja por todo mundo, ele conhece muito de design, muito de contemporaneidade, e ele vai para esse traço. Eu já tenho outro sócio que ele é bastante operacional, ele é um cara que gosta, executa a mão na massa e toca. Eu sou uma pessoa de gestão e eu sou uma pessoa que valoriza muito a história e a cultura. Eu vou pegando o rastro de onde a gente veio, por que a gente chegou aqui, para onde a gente vai. E às vezes entra em conflito. Porque tu ter, por exemplo, uma experiência que às vezes parece ser uma loucura, para o cara que é do design e contemporaneidade, eu tenho que fazer ele viver aquilo
para depois eu convencê-lo. Então, muitas vezes... É um desafio. Por exemplo, quando que eu disse que nós tínhamos que abrir o happy hour lá no Lote 20 para fazer um final do dia, que foi estratégia por conta da enchente, que a gente também foi muito afetado, eu levei eles num bar de um hotel da região para fazer uma reunião lá. Falei, como é que vocês se sentiram aqui e tal? Ele falou, não, legal, mas a gente ainda não entendeu porque que a reunião foi aqui, num outro hotel e tal. Eu falei, o que vocês acharam? Foi bom? Tomar um drink, tomar isso aqui foi legal? Eu falei, quero propor isso para nós fazer no nosso hotel. Ou seja, eu não inventei nada, eu só peguei um modelo que já funcionava em outro lugar, mas eu precisava mostrar para eles que era interessante. Eu fui para o Uruguai, eu sou um apaixonado por Uruguai, Argentina e tal, fui muitas vezes. Eu acho que tenho mais de 20 viagens para lá. É de carro e tal. E tem um lugar que se chama Casa Pueblo. Sim. Nossa, é uma obra de arte, né, que está ali. E a primeira vez que eu entrei lá, eu acompanhei o pôr do sol deles, que todos os dias, independente de como for, vai ter o poema dos 10 minutos, que vai ter o pôr do sol. Aquilo foi muito inspirador para mim. Eu sempre achei que aquilo era muito incrível. Teve uma ocasião que a gente foi no hotel antes de abrir, todos os sócios, e a gente fez uma reunião à noite. E quando que nós fomos lá no jardim à noite, eu olhei para o céu e vi muitas estrelas. Mas eu nunca tinha visto tanta estrela como eu vi naquela ocasião. E eu falei pro meu sócio, falei, olhem para cima. O que vocês estão vendo? Eles falaram, cara, tô vendo um monte de estrela e tal. Eu falei, o que isso significa? Cara, tem um monte de estrela. Eu falei, significa que a hora das estrelas vai ser a experiência que nós vamos ter aqui no Lote 20 todas as noites, 10 para as 10 da noite, que é os 10 minutos antes do horário do silêncio. E nós vamos proporcionar esse céu para todos os nossos clientes. Mas tu tá louco? Tu tá fora. Rodrigo enlouqueceu. Inclusive, vou contratar uma poetisa que vai escrever um poema. Depois que ela escreveu o poema, e eu vou conduzir ela, porque eu preciso de um poema longo, eu vou contratar uma intérprete que grave isso, bote música nisso, e nós vamos ter essa experiência. Inspirado na Casa Pueblo, que lá é o pôr do sol, e eu não tenho pôr do sol ali, vou fazer a Hora das Estrelas. O que é mais interessante da Hora das Estrelas? Não tem como compartilhar a experiência, porque o celular não consegue captar o céu. Aí fica tudo escuro. Então as pessoas compartilham com trechos do poema, mas não conseguem isso. Tem gente que chora, tem gente que bate palma, tem gente que acha que é bobagem, tem gente que fica tomando vinho enquanto olha isso. Mas a gente dá um tempo de introspecção, enquanto lá no nosso jardim eles observam estrelas. E um detalhe, a gente apaga todas as luzes do hotel para ficar numa escuridão tão própria como foi naquele encontro, e a gente fez isso. Tem um cinema no meio do Parreiral. Tem um monte de... Essa parte eu acho sensacional. Tem um monte de cinema que acontecia nas vinícolas. Vamos fazer sexta-feira de cinema e tal. Bom, nós compramos as poltronas do primeiro cinema de Bento Gonçalves, montei uma estrutura, plantei o Parreiral, que teoricamente o Parreiral era para vindima, colheita da uva, tudo isso. E aí a gente aproveitou o Parreiral para fazer casamentos aí. Aí depois veio o cinema, então toda noite tem cinema e pipoca. O pessoal pode comprar essa experiência, pagar R$197 com vinho e pipoca para o casal, né, ou para 2 pessoas. Toda noite tem um filme diferente e os hóspedes vivem essa experiência lá. Bom, tu diz assim, cara, mas onde é que tu pegou essa inspiração? Eu peguei essa inspiração que de vez em quando tinha sessões de cinemas em algumas vinícolas e eu levei todos os dias, comprei equipamento e tal, preparei minha equipe todo dia, no mesmo horário, tem sessão de cinema e pipoca. Né? Então, Miriam, tu diz assim, poxa, quanta ideia legal, bacana. Mas as experiências que a gente vai absorvendo, tu diz, mas tu copiou de lá. Não, eu não copiei porque copiar é fazer lá, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Eu adaptei aquela experiência para a minha realidade e hoje ofereço isso como um serviço exclusivo. Né? Então, por isso que nós temos tantas coisas diferentes, as lhamas que nós temos lá, que daí tem a hora do lanche da lhama. Né? Eu tenho um monte de case de clientes que eu prestei consultoria, que eu fui ao longo do tempo pela observação do cliente, buscando referência e olhando algumas memórias afetivas que existem no meio do processo para converter aquilo em produto. Sim. E ótimo, gera faturamento, resultado, tudo isso multiplica. Sim. Né? Acredito que quando a gente vai ampliando os nossos referenciais, isso também
se mostra, a gente precisa colocar isso, a nossa essência nos lugares, né? Sim. E ter esse cuidado, esse olhar, não é só um olhar às estrelas, não, é todo um contexto que aquilo ali conta, né? Às vezes a pessoa está passando, a gente não sabe o que o outro está passando, né? E é exato aquele momento ali que ele precisava para refletir ou tomar uma decisão que vai mudar todo o jogo dele, né? Então, sem dúvidas, Rodrigo, quanto mais a gente amplia o nosso repertório, mais a gente consegue mostrar isso no nosso negócio e fazer com que ele perpetue mais longe, né? Mas a gente precisa também estar aberto a olhar para fora, né? E não ficar só naquela caixinha que muitos ficam, né? E aí, mas ele tá copiando. Não, tu não tá copiando, tu tá modelando e entendendo o teu contexto, né? Com certeza. Exatamente. E tem uma máxima, né? Essa semana, né, eu tenho um filho pequeno, de 1 ano e 3 meses, né? E eu tava olhando a vivência do pai e filho, né? Que um dia eu vou encarar os momentos desafiadores também, né? E aí eu me coloquei naquela legenda que falava, do 1º aos 5 anos, o papai é herói, né? Do 6º ao 10º ano, o papai nem tudo que o papai fala, tal. Né? Do 10º ao 15º, o papai não sabe muita coisa, e tal, e tal. E depois, a partir do 30º ano, o papai é meu herói de novo, né? E eu olhando esse paralelo, né? Eu uso muito uma frase, que às vezes as pessoas perguntam para mim, desculpa, né? Tá, mas olha só, pô, tu é inteligente, tu sempre tá trazendo alguma coisa, né? Como é que tu faz isso? Eu pergunto para a pessoa quantos anos ela tem. Daí a pessoa me diz, eu tenho 30 anos. Eu falei, tu sabe a diferença entre nós? É que eu tenho 13 anos a mais de vivência. Esse é o meu ponto. A única coisa que nos difere é que eu vivi 13 anos a mais de experiências que tu. Ponto. Me diz, mas não, é isso. Eu não sei o que tu sabe. Talvez tu não saiba aquilo que eu sei, mas eu vivi 13 anos a mais que tu. E aí eu entendo, quando que eu olho para trás, né, os conflitos que eu com meu pai, né, principalmente, e com as pessoas mais velhas, e eu passei a entender que hoje o grande lance é quem viveu mais fala sobre determinadas coisas porque ele tem mais vivências que a gente não teve. Então, esse é o grande diferencial. Quando que eu levo, por exemplo, 22 anos de experiência para o meu cliente, tem coisas ali no meio que eu estou vivendo hoje, que eu já vivi, que ele está vivendo hoje, que eu posso dizer assim, tia, se nós fizer por esse lado, a gente consegue ir mais rápido. E a pessoa diz, como é que tu sabe tanto? É porque eu vivi intensamente aquilo que eu me propus. E hoje eu sei caminhos que podem, né, interferir ou não. Foi o que aconteceu na secretaria quando fui secretário. Sim. Mesma coisa. Sim. Quantidade de não que eu recebia e cada não eu converti em sim. Cada não, sim. Cada não, sim. Porque eu vivi coisas que tu não viveu, que talvez da minha forma funcione e da tua não. Te traz esse embasamento, né? Perfeito. Mas aí tem um outro lado. Vamos lá. Eu vejo muito também em empresas que eu atendo, em processos de sucessão, né? Mas a gente sempre fez assim. E aí tem aí é um ponto que eu digo que nem sempre a vivência ela vai jogar a teu favor, né? Porque aconteceu muitos casos, inclusive de clientes da Serra, onde o filho estava assumindo um negócio, ele tinha uma visão diferente, ele queria trazer a inovação, ele queria trazer realmente essa qualidade de mudar o negócio, não mudar da água para o vinho, né? Claro. Mas realmente fazer com que o negócio ficasse mais competitivo. E aí ele enfrentou grandes dificuldades com o pai dele para conseguir implementar isso. É o desafio, né? Aí entra pai e filho, o pai é sempre o dominador, né? Se a gente for... não vamos entrar nessa tão longo assim, senão nós vamos filosofar, né? Mas a ordem é que o leão mais velho, enquanto que ele tem força, ele que domina. Sim. Né? Mas o que eu quero dizer sobre até a vivência, Miriam, eu acho que tu tocou no ponto chave. E agora nós vamos conseguir fechar todo esse nosso raciocínio. Quando que eu falo de 13 anos a mais de vivência, o exemplo dos 30 anos, 43, é que, de fato, eu vivi. Tu pode ter uma empresa de 50 anos que sempre faz a coisa do mesmo jeito. Essa empresa não viveu nada. Por que eu digo que não viveu nada? Porque se ela sempre faz do mesmo jeito e a gente quer sempre deu certo assim, a expectativa de vivência dela não está baseada na quantidade de anos, e sim na qualidade do que ela fez durante este tempo. Então existe a qualidade da vivência e a quantidade de vivência. Sim. Né? Ou seja, a quantidade de anos que eu vivi aquilo. Cara, se eu sempre fui uma pessoa que sempre seguiu esse padrão, conformidade total,
dificilmente na primeira crise eu vou ter muita dificuldade. Porque, por exemplo, eu vivi a pandemia. 5 meses depois que eu tinha aberto o hotel, eu fechei. Olha só que loucura, né? Veio a enchente. Quando que começou a encher a água e todo mundo falava, eu estava em São Paulo fazendo uma imersão lá em São Paulo. Na quarta-feira começaram a me dizer, olha, vai ser muito pior do que tudo que já aconteceu. Estamos prevendo até destruição de cidades inteiras. Na quinta-feira de manhã, sabe o que eu fiz? Mandei uma mensagem no grupo do meu sócio e falei assim, por favor, entrem em contato com a contabilidade e já vejam todos os colaboradores que têm férias a tirar. Nós vamos ter que consumir todas as férias deles. Não, mas tu tá exagerando, tu não tá aqui, tá de boa aqui. Eu falei, vai acontecer isso. Porque lá em São Paulo ninguém sabia nada do que estava acontecendo, mas eu ia vendo pelas imagens que a coisa estava piorando. No máximo, perdi tempo. Mandei uma mensagem para minha gerente do banco. Falei, o que o banco está fazendo? Porque assim, eu preciso de dinheiro. Não, o Rodrigo está sendo pessimista e tal. Falei, eu vou precisar de dinheiro. Sexta de manhã, mandei de novo para o meu sócio. E aí, viram sobre as férias? Ainda não, tá de boa e tal. Falei, começou a cair montanha. Eu falei, eu preciso que a gente resolva isso. De tarde vem o aviso para nós evacuar o hotel, porque tinha uma barreira que podia explodir. Tinha uma hidráulica ali perto de uma reserva e tal, e ela podia romper, né, uma hidrelétrica e tal. Eu falei, gente, se pode, já sai. Só leva as cadeiras para cima, porque se não dá ali, a gente vai ter que... Não tem o que fazer. Não teria como afetar a construção, mas eu falei, eu não vou botar o carro da empresa pegando funcionário no meio de bombeiro e confusão. Sim. Já sai e tá tudo certo. E liguei de novo para o meu gerente. Daí eu liguei, falei, e aí, tem alguma coisa? Não tem nada. Voltei, fiquei trancado em São Paulo no primeiro dia, voltei. Segunda-feira, férias para todo mundo. Me liga a gerente, meio-dia. Olha, terminamos a reunião agora, toda a cúpula do banco se reuniu e a gente vai começar um plano de contingência, porque vai dar problema. Eu falei, viu? Eu espero que eu seja o primeiro da fila. Ela falou, sim, tu é o primeiro da fila. Então, quando a gente viveu, interferiu, teve que se movimentar, a gente tem uma experiência a mais que outros não tiveram. Sim. Então, por isso que isso nos dá muitas vantagens, e eu acho que é isso que é o legal. Quando que a gente contrata, por exemplo, um consultor, uma pessoa tipo tu, hoje dentro daquilo que tu faz, tu tem muita experiência, viveu muitas coisas, e eu vou te dizer uma coisa, Miriam, assim, que eu levo muito na minha vida. Nem tudo que eu fiz deu certo. Sim. Mas aquilo que eu fiz errado que me permitiu aprender o que eu devia fazer. A gente aprende mais nos erros. Nossa, sem dúvida. Exatamente. E assim, se erra muito. Então a gente precisa ter coragem para errar, para poder viver essa experiência depois de ter êxito naquilo que a gente faz. Sim. Eu concordo com a tua percepção e eu entendi ela perfeitamente. Maravilha. Mas quis te provocar por esse outro ângulo, né? Porque vivendo já nos lugares, eu escuto muito isso. Mas a gente sempre fez assim. Tu pergunta para ele, e tu já parou para pensar quanto dinheiro tu já perdeu por sempre fazer assim? Eu não só pergunto, como eu mostro. Porque eu já entendi que tem perfis que não adianta a gente só falar, a gente tem que mostrar. Sim. Porque aí quando tu prova o resultado, o jogo é diferente, né? E aí as coisas começam a mudar. A mudança não era tão difícil assim, é possível. Né? E eu gosto muito do antagônico, assim, porque no meio do caminho tem um monte de oportunidade. Sim, a gente só precisa estar atento. O tempo todo. E a agilidade, né, Rodrigo? Que tu trouxe do caso, né, de ser o primeiro, né? A gente precisa estar sempre atento e ser ágil para tomar decisões. Sim. Porque senão tu vai quebrar, essa é a verdade. O jogo de empreender é isso, né? Entre desafios todos os dias, mas também tem essa visão, né, de enxergar além. Eu não espero o movimento do mercado. Eu me movimento para mover o mercado. É isso aí. É sempre o processo é nosso. Né? É isso mesmo. Muito legal. E, Rodrigo, aproveitando essa questão da experiência que a gente está falando, né? Tu já sentou nas mesas de agências como gestor de uma agência de marketing e agora tu está no outro lado porque tu também é empresário. E eu queria uma opinião tua, né? O que eu vejo hoje, Rodrigo, é que alguns negócios investem lá 20%,
17 mil em aluguéis, né? Em pontos muitas vezes que não passa ninguém, ou se passa alguém nem é o teu público-alvo, mas estão lá, estão pagando aquele aluguel, né? E aí, quando a gente fala em marketing, olha, vai ter que investir isso aqui em marketing. Não, mas isso aqui é muito caro, meu Deus, não vai dar porque eu não tenho esse orçamento. Aí entra também a questão de organização financeira, né? Mas eu queria entender contigo qual que é a tua percepção com base na tua vivência, né? Por que o brasileiro ainda enxerga o marketing como um custo, como um gasto e não como um investimento? Nossa, essa é quase uma pergunta, aquela pergunta de 1 milhão, né? Tu sabe que o que eu acredito muito é o referencial, né? E as motivações particulares de cada um, né? Porque tu trouxe muito bem o exemplo, o cara paga 17 mil para estar num ponto que ninguém passa, mas está lá, né? Eu sempre pergunto, para quem que ele quer mostrar o ponto dele? Para quem que ele quer mostrar que ele tem aquela sala, né? Porque eu venho de uma região de italianos que eles crescem, o cara trocou de carro, então eu vou trabalhar agora para trocar de carro também. Que a inveja é aquilo que movimenta os negócios e não a criatividade nem o marketing. A inveja é o maior motivador de mudança nos negócios. Eu brinco até com meus sócios, disse, quando que nós vimos que o concorrente, né? Eu não considero ninguém concorrente, mas a brincadeira é essa. Eu vi que o concorrente botou 2 mini body e a gente foi lá e comprou 2 lhamas. Mais ou menos assim, né? A motivação ela veio da brincadeira e tal. Mas eu entendo que tudo aquilo que é intangível é difícil de ser percebido, porque o marketing trabalha muitas vezes no futuro, né? Principalmente quando eu estou convertendo o produto em venda, né? Estou fazendo uma estratégia de vou divulgar, vou anunciar e tal. Eu estou prevendo com o futuro. E muitas vezes, para mim, o que fica muito claro, o mercado tem muito profissional bom, tem muito profissional mediano e tem muito não profissional. Eu falo isso, tem muito publicitário que não é publicitário, tem muito marqueteiro que não é marqueteiro, né? Essas banalizações do profissional, né? Mas para mim o grande erro, sabe qual é? É a medida para monitorar o resultado. Que muitas vezes quem está no marketing acaba, Miriam, trabalhando com uma alta expectativa de resultado, o que depois gera algo abaixo e frustra. Então, para mim, para esse cara conseguir entender o ponto, porque também para mim não faz sentido, teve um cliente que ele investiu 150 mil num ponto de venda que depois fechou e ele não queria investir, na época, 40 mil numa loja virtual. Falei, cara, mas o teu negócio é para vender online, não adianta ter PDV. O PDV não vai vender aqui. Ou vai para o centro e paga 50 mil por mês de aluguel e tá ok. Não, mas eu não tenho cacife e tal. Ok, então vamos investir na loja virtual, que hoje tu não precisa disso. Não, tá louco. Como é que eu vou investir num negócio que eu nem consigo... É uma ferramenta. Eu falei, cara, mas é uma ferramenta que ela vai estar funcionando. Mas enfim, a visão, né? Às vezes a gente precisa ter o copo na mão, às vezes a gente tem que ter as coisas para tocar, para dizer, é nosso, né? A gente tem isso. Mas eu entendo que grandes falhas que aconteceram na minha vida como publicitário e grandes frustrações que eu gerei foi quando que eu errei a métrica de avaliação daquilo. Quando que eu falei para ele que aquela campanha tinha o foco em ampliar a venda dele, onde é que eu errei? Eu levei gente para a loja dele, mas a equipe de vendas não estava preparada para vender. E aí, então, o que acontece? A parte do marketing funcionou, que era levar gente para a loja. A falha da equipe não estava tão preparada assim para aguentar aquilo que despertou. Qual foi o resultado? Muito abaixo do esperado, porque tinha um filtro, que era a equipe de vendas, que não estava preparada. Então, muitas vezes, Miriam, essa falta de entender todo o contexto, a falta de ter métricas que são reais, mensuráveis, né? Mensuráveis para aquilo, porque às vezes eu não quero que ninguém vá na tua loja, mas eu quero que quando lembrarem do que precisa, lembrem de ti. Então eu estou trabalhando autoridade, lembrança de marca, tudo isso. Bom, eu quero que lembrem de ti e vejam tu como uma opção. Então a estratégia não é mais essa, a estratégia é essa. É a mesma coisa quando a gente fala de redes sociais, o que eu publico na rede social. O que tu tem como objetivo. Porque às vezes tu só é uma pessoa que quer informar. Eu quero informar onde que eu estou, o que eu faço, como eu faço. Beleza. Não, eu quero provocar as pessoas a vender esse produto. Porque eu vejo a mim, quando que eu
estou falando sobre dica, sobre o que fazer em gestão, isso que aquilo, eu tenho um tipo de comportamento de quem me segue. Agora, quando que eu coloco um produto à venda, já é outro. Porque assim, ele é tão nichado que cai muito esse engajamento. Mas aquelas 20, 30, 40 pessoas que foram impactadas eram aquelas que eu queria. E aí eu preciso do tráfego pago para fazer o quê? Que aquelas pessoas, igual a elas que estão em outro lugar, mostre para mais pessoas. Não existe fórmula mágica, né? Por isso que, em resumo, fechando, o meu ponto de vista é o grande erro de tudo, e não é só do marketing, porque quando que eu vou trabalhar com consultoria, eu chego na empresa, eu tenho que desmistificar o que a pessoa efetivamente quer. Porque às vezes ela quer só me contratar porque tem outra empresa que me contratou e o Rodrigo está lá. Não, eu quero saber efetivamente porque eu estou aqui. Porque o fato de tu estar meio atrapalhado no teu objetivo pode interferir no resultado do meu trabalho. E aí prejudica muito. E aí, ao invés de me ajudar, me prejudica. Né? Então, para mim, isso, se a gente sabe ao certo, objetivo, é mensurável, é atingível, é possível, vai funcionar para o marketing, para a gestão de pessoas, para a gestão de vendas e tudo que a gente tem hoje no negócio. Sim, perfeito. Eu tenho essa mesma percepção. A clareza, né? Não só do profissional, da empresa, mas de nós também, enquanto especialistas, né? Conseguir extrair isso do cliente. Sim. E saber dizer para ele, olha, esse é o caminho, esse não é, né? E eu digo que antigamente, 2018, a gente tinha que explicar o que era tráfego, né? E hoje a gente tem que dizer para o cliente que não começa no tráfego, começa em outros aspectos. E essa questão do comercial que tu trouxe é exatamente um dos pontos que estamos estruturando cada vez mais dentro dos negócios, né? Sim. Porque não adianta levantar demanda se porta para dentro não está organizado, não vai converter, vai gerar frustração e aí o teu trabalho que não funciona, né? Concordo plenamente. E canais de suporte também para isso, né? Porque se tu quer ir pro digital, esteja preparado no digital e vai refletir no analógico. Isso é fato, é sempre assim. Mas é muito necessário essa estrutura, então por isso que cada vez mais, principalmente tu, né, dentro do teu segmento, eu imagino os desafios que tem, porque muitas vezes a gente lida com a vaidade também. E as pessoas, aquela história que tu falou, sempre foi assim, tá feito assim, tipo, olha, eu te dou caminhos, e aqui vai acontecer isso e tal. Não te recomendo. E muitas vezes a gente é voto vencido. Mas eu cheguei num ponto da minha vida que eu já não discuto mais o voto vencido. Porque se eu sou voto vencido e se eu fui contratado para poder te entregar aquilo que tu precisa, eu sou totalmente descartável. Porque aquilo que eu estou te sugerindo o tempo todo, tu diz que não dá, que não é assim, então tu tem que fazer. Né? E eu já falei isso para clientes meus. Digo, olha, tu quer continuar insistindo dessa forma? Para mim tá ok. Mas eu já te mostrei por estatística que está incompatível a visão, já te mostrei por experiências de outras pessoas que está incompatível, mas tu quer insistir, cara, não tem por que eu estar aqui. Né? Eu só estou aqui para ser o mensageiro do apocalipse. Né? Que eu vou, no final vou dizer, tu viu? Eu te avisei. Né? E a gente poderia ter mudado o resultado. Com certeza. Rodrigo, o papo tá tão bom. Já? Tá fluindo, Já foi. Mas eu quero, antes de nós finalizar, eu queria falar, porque nós vamos ter um grande lançamento próximo mês, não é mesmo? A gente vai estar na Bienal do Livro, lá no Rio de Janeiro, vamos estar sendo coautores, né, do livro Empreender com Propósito. E eu queria que tu contasse, assim, um pouco de como foi para ti essa experiência de se conectar ali e escrever. Muito bom. É uma baita pergunta. Porque tu vai lembrar lá na Imersão Eruption, né, que eu tinha um dos meus objetivos, que era escrever um livro, ou ser coautor de um livro. O ano passado, inclusive, eu estava nessa imersão que eu falei da enchente, fui lá para aprender como que eu poderia escrever meu livro, a minha metodologia, tudo isso. E quando surgiu a oportunidade, eu falei, bom, eu quero ir, até porque o livro é Empreenda com Propósito, tem a ver com aquilo que eu acredito, o título tem a ver com aquilo que eu acredito. E eu falei, tem uma vantagem que a Bienal do Livro, esse ano, vai ser o maior evento da América Latina, e o Rio de Janeiro foi escolhido pela Unesco como a capital do livro de 2025. Falei, bom, são motivos que me fazem crer que eu devo estar aí. Logo depois também soube que tu também estaria junto, então falei, bom, que dupla, né? Eu digo, bom, vamos escrever essa história junto, né? E eu trago, né, porque me parece que o nosso legado ele se encerra na nossa partida. Mas se nós criarmos
um método que pode ser replicável, ele vai continuar. E me parece que o livro é um documento que ele pode se perpetuar, né? Como eu tenho 43 anos, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, talvez eu não tenha netos, né? Porque eu tive um primeiro filho com 42 anos. E o meu grande objetivo do livro, não esse, porque esse aqui é mais técnico, mas o meu livro, que eu também quero escrever, era contar a história da minha vida. E não teria problema nenhum se eu tivesse só 4 ou 5 leitores, que talvez poderiam ser meus netos. Talvez eu não estivesse mais aqui, eles iam saber como eu fui, o que eu fiz, como aconteciam as coisas e tal, que era esse meu objetivo. E hoje eu vi, né, nessa experiência de escrever o livro, eu fui muito pautado por alguns momentos da Eruption. Eu levei um pouquinho da Eruption para dentro do livro. E o que eu bati? Tu vai lembrar muito bem no primeiro dia, que é totalmente focado no desenvolvimento pessoal. Aquela avaliação que a gente faz dos 12 pilares que circundam a nossa vida. Porque eu acredito demais, Miriam, que se a gente tem algum dos pilares da nossa vida que estão interferindo no nosso resultado, seja ele amoroso, pessoal, seja ele empresarial, nós somos uma única pessoa. E qualquer uma dessas coisas pode interferir demais no nosso negócio. Sim. Então, eu falei muito disso, falei um pouquinho sobre aquela sobrecarga diária de tudo que a gente faz, tentando direcionar para o caminho, e eu encerrei com esse petisco, e foi muito rápido, porque, imagina, poucas páginas, né? Eu tive que resumir tudo isso e ainda finalizo com um convite para as pessoas participarem da Eruption. Eu falei, agora se tu quer viver toda a experiência, tem que vir para cá, né? Porque para mim é muito gratificante, né? O meu maior interesse é que se no passado eu era motivado pelo conflito com o meu pai, hoje eu sou motivado a fazer com que meu filho tenha orgulho de mim. Eu quero que um dia ele olhe para trás e diga, cara, meu pai era foda. Meu pai era um cara diferenciado. Porque ele é o verdadeiro legado daquilo que eu fiz durante minha vida. Que lindo. Parabéns, o meu coração ele bate forte. Eu tenho um problema muito sério que eu me emociono com isso. Porque Parabéns. eu trago de volta várias coisas. Eu acho que eu nunca vou deixar de me emocionar, né? Com certeza. Sabia que a gente está em sinergia? Muito. Porque o meu livro, a parte onde eu escrevo, eu conto da minha história. Eu conto das minhas viradas de chave, de por que eu caí no empreendedorismo, que foi muito também pautado pela minha mãe, vendo ela ali todos os dias, né? E eu conto todas as minhas viradas de chave no livro, porque, Rodrigo, eu vejo que eu me identifico muito hoje com aquele profissional que começou a empreender, mas que ele não se enxerga como um negócio, que ele ainda acha que não está no momento dele. Não, vou deixar para depois, porque imagina, isso ainda não é para mim, não posso dar esse passo, eu vou quebrar. Então, eu quis contar ali no meu capítulo as minhas viradas de chave, as provocações que eu tive nos ambientes dos quais eu frequentei, as conversas que eu tive com o Conrado Adolfo, que me abriu muito a mentalidade. E eu trouxe isso de uma forma, do meu jeito, da minha metodologia, como eu também ajudo hoje, né, os empresários, os profissionais a fazerem essa mudança, porque eu entendo, Rodrigo, que o empreendedor e o empresário, eles precisam andar lado a lado. A gente precisa daquela motivação, energia do empreendedor, mas também precisa ter esse olhar mais estratégico, mais de processos, mais de gestão do empresário, porque senão a gente não vai conseguir escalar, não vai conseguir dar o próximo passo. E a minha provocação é muito dentro disso, as viradas de chave que eu fui tendo. Nossa, que legal. Eu tô curioso já, tô curioso para ver, porque eu vou esperar o livro, né? Porque eu poderia dizer, me manda o capítulo, eu já dou uma lida, mas eu não vou pedir. Eu vou deixar a minha ansiedade para depois, né? Aí. Mas por isso que eu falo, eu acho que é um grande privilégio a gente poder ouvir histórias inspiradoras. A gente precisa de inspiração o tempo todo. A gente está vivendo um mundo que, para mim, está muito estranho, esse mundo, sabe? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a coisas muito boas, a gente tem acesso a coisas muito ruins, né? E eu procuro eliminar, e eu falei sobre isso algumas vezes, procuro eliminar aquilo que me faz mal. Sim. Porque quanto mais distante a gente tiver disso, eu acho que mais fácil a gente estar no caminho da felicidade, né? Todo mundo precisa saber que nós não somos únicos. Então, muita gente vai se inspirar com a tua história, porque vai ver, eu vou me inspirar com isso, porque talvez a minha vida é cíclica, ela tem períodos, e daqui a pouco eu enfrento alguma coisa que tu já enfrentou,
não saiba como fazer, a resposta vai estar no teu capítulo. Então fica o convite, tá, pessoal? Quando que tiver lançamento, tem que estar com a gente aí. Com certeza. Rodrigo, e para nós encerrarmos, eu queria ouvir de ti, com toda a tua bagagem, a tua vivência, né? O que tu poderia deixar assim, de conselho para quem começou a empreender agora, começou a se posicionar, o que tu diria? Tá. Eu vou mudar a palavra, então. Vou deixar sugestão. Porque conselho é muito caro e a responsabilidade é grande, né? Eu digo assim, em determinado momento da minha vida, eu cortei o conselho, só dou sugestão. Porque a sugestão tu não tem um compromisso, o conselho tu tem. Se eu te aconselhei agora, tu tem que fazer, né? Eu vou olhar aqui pro pessoal, então, como sugestão para quem está iniciando, para quem está empreendendo, sempre busque um propósito muito claro daquilo que tu quer. Eu vou falar para vocês que eu já fui um jovem com 29 anos que tinha objetivo com 35 de alcançar 1 milhão e com 29 eu estava alcançando 1 milhão. Com 32 eu já estava devendo para 3 bancos e eu percebi ao longo da jornada que o dinheiro é parte do processo. Ele não pode ser o propósito do meu negócio. Porque no momento que eu perder ele, eu perdi o propósito, eu perdi tudo. Então, eu nunca levo o dinheiro como propósito da minha vida ou do negócio, ele é uma consequência. Então, busque a motivação, porque aquilo que tu faz com amor, tu vai ser capaz de enfrentar os desafios que tu vai enfrentar. Dificilmente tu vai ter uma carreira que sempre foi de coisa simples, tranquila, fácil, né? Não é assim. A vida dos negócios não é assim. E se tu tá pensando em empreender e tu não tá afim de comprometer teus finais de semana, teus feriados, não empreenda. Às vezes tu vai ter que escolher entre teu filho e o teu negócio porque tem alguém que está precisando mais de ti. E isso dá uma dor absurdamente grande. Então, motivação sempre baseada no teu propósito, claro do que tu quer fazer e o que tu quer alcançar. Porque aquilo que a gente faz com amor, primeiro, não é trabalho. Eu acredito muito, Miriam, que empreender não é trabalhar. Tá? Eu não misturo trabalho com empreendedorismo. Para mim, trabalhar é fazer aquilo que tu odeia fazer, porque tu é obrigado a fazer por conta de outras coisas que aconteceram na tua vida. Agora tu diz assim, tá, mas eu que trabalho numa empresa, como é que eu faço? Porque eu tenho minhas contas para pagar. Bom, então tu sugere para o teu superior na tua empresa que tu tem a oportunidade de fazer aquilo que tu ama. Porque além de ter um resultado melhor, a empresa vai ter um resultado melhor, tu vai estar mais feliz naquilo que tu faz, tu vai voltar para casa satisfeito e tu vai perceber que entre aquilo que tu precisa e aquilo que tu não precisa se chama gestão financeira. Esse é o grande segredo que eu também levo para minha vida. Então assim, motivação, propósito e fato, né? Se dedica àquilo que tu faz com amor, que o resultado vai ser sempre muito positivo. Incrível, Rodrigo. Muito obrigada por toda a tua entrega, a generosidade de compartilhar e servir tanto aqui conosco. Tenho certeza que muitos insights vão inspirar quem está nos ouvindo e realmente mudar os ponteiros dos seus negócios. Muito obrigada. Eu que agradeço, Miriam, pela oportunidade e eu fico muito feliz de saber que, além de nós termos nos conhecido a partir de um podcast, participamos da imersão juntos, fizemos viagem juntos. Agora a gente vai ter o nosso nome lado a lado nesse livro Empreenda com Propósito. Eu estar aqui hoje é a prova que aqueles que têm um mesmo propósito, né, sem interesses que não são para o bem e o nosso desenvolvimento, com certeza tem um ótimo resultado. Então, obrigado por tudo e muito sucesso para ti. Perfeito, para nós. Com certeza. E para você que está assistindo esse episódio no YouTube, já nos segue, já se inscreva no canal para receber semanalmente um episódio novo. E se você está ouvindo pelo Spotify, já segue também para não perder nenhum. Muito obrigada!